Abra comigo a tua Bíblia em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 6. Luricandarabastori candalamas. 10 e 6. Quantos chegaram aí? Diz assim: mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá aos céus. Não diga em seu coração quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? Uma pergunta aí, o que ela diz? Aí a resposta vem: a palavra está perto de você. Diga assim para o teu irmão, toca nele com carinho, fala assim: irmão, presta atenção, a palavra está perto de você. Amém? Está em sua boca e em seu coração. Então a palavra está perto de você onde? Na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra de fé que estamos proclamando. Amém? Então a palavra de fé que nós estamos proclamando está em você, na sua boca e no seu coração. Por isso que no versículo 9, Paulo diz o quê? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha que tremendo isso. Se a palavra está em nós e há poder em nossas palavras, essa série que nós estamos em janeiro, fevereiro, é o poder das palavras. Qual é o poder aqui? Se você crer e confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer do seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, você já está salvo. Olha o poder da palavra. O poder da palavra nos salva. Amém? Então não existe uma fé que seja muda, irmão. Você não vai encontrar na Bíblia uma fé muda. Tudo que houve fé precisou ter uma palavra. Toda a ação da fé foi mediante uma palavra. Quando Jesus chega para curar, ele: seja curado, perdoados estão os teus pecados. Sempre teve uma palavra. Então não existe fé muda. Não existe fé muda. Eu creio no Senhor, mas você não tem palavra, você não abre a boca, você não fala. Então não existe. Então não existe uma fé muda. Por quê? Porque a fé fala. Amém? Por quê? Porque não há fé sem confissão. Lembra quando a gente ia batizar, que os pastores faziam a gente fazer uma confissão de fé? Por quê? Porque não existe uma fé muda. Quando você está lá no tanque batismal, ou no rio, na represa, na cachoeira, tem gente que não gosta de batizar em rio, porque em tanque, porque diz que se batizar em tanque, o pecado do outro pega no ser. É verdade, vocês estão dando risada, tem gente que crê nisso. E não sabe que o batismo não é para perdão de pecados. O perdão de pecado é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Porque se eu falar que a piscina passa pecado para o outro, então eu invalido o sangue de Cristo. O sacrifício de Cristo que foi a remissão dos nossos pecados. O que é o batismo? O batismo, ele é uma declaração de fé. Você está declarando para o mundo que você aceitou a Cristo, que você confessa a Cristo como seu Senhor e que você morre para você. A partir daquele momento você decide morrer para você e começar a morrer, Por isso que quando Filipe evangelizou o eunuco, todos conhecem essa história? O eunuco estava numa carruagem, o cara era eunuco lá da rainha lá, né, da Etiópia e tal. E aí ele começou a ler o livro do profeta Isaías, e aí ele começou a ver o cordeiro, foi levado como matador, o mudo, e não entendia nada. Aí o Senhor fala para Filipe: cola nele. Filipe colou nele e diz assim: entendes o que lê? Aí o que ele fala? Aí, cara, eu não entendo, ninguém me explica, como é que eu vou entender essa doidura aqui? Eu sei que eu gostei dela. Por quê? Porque o Espírito já tinha pego o eunuco ali. Quando Filipe senta com ele: então eu vou te ensinar. Ele falou: sobe na carruagem. Filipe sobe, começa a ensinar o eunuco tem a ciência da fé, crê no Senhor. Ele fala assim: eu creio, professor pela boca, falou assim: tem água ali, o que me impede de ser batizado? Pegaram a primeira poça que tinha ali, batizaram o cara e mandou embora. E nesse mesmo momento Filipe é transladado. O que é transladado?
Irmão, é melhor do que Jornada nas Estrelas. Sabe quando você está lá assistindo lá Jornada nas Estrelas, que o cara entra naquele negócio lá e vai para outro lugar? Foi isso que aconteceu com o Felipe. Felipe saiu de um lugar e foi para outro lugar fazer aquilo que o pai tinha pedido para ele fazer. Amém? Quantos conseguem compreender isso? Então a fé do eunuco foi proferida em palavras. Então não existe fé sem fala, sem confissão, né? O apóstolo Lucas Marques, ele diz o que para nós? Que falar nunca vai ser barato. Então ele fala assim, ó, falar não é barato, e cada palavra que pronunciamos esconde consequências incalculáveis. Irmão, cada palavra que nós falamos esconde consequências incalculáveis. E aí hoje nós vamos aprender que esconde consequências para a glória e esconde consequência para as trevas. Vai ser depender do nosso direcionamento. Então nós não poderíamos começar essa série sem fundamentar a série passada. Amém? Você tenha um entendimento. Então nós precisamos conhecer Deus, irmãos. Não tem outro caminho para nós. Você que decidiu viver no reino de Deus, você precisa conhecer Deus e a sua palavra, né? Porque só conhecendo Deus e a palavra dele, você vai realmente fluir em fé. Não tem outro caminho, né? 2 Coríntios 4:13, se você quiser anotar, diz o que? Está escrito: cri, por isto falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Paulo aos Coríntios fala assim, ó, está escrito, cri. Então, ou seja, ele leu a palavra, creu, e porque ele creu, ele falou. E com esse mesmo espírito de fé, nós também, a igreja, cremos e por isso falamos. Amém? Então quando você crê, você fala. Então as palavras de fé não podem ser ditas através de sentimentos. Deixa eu falar uma coisa para você, fé não é expressada em sentimentos, e muito menos em sentido. Sentimento é aquilo que você sente na alma. Hoje eu cantei um louvor, deu um arrepiozinho. Isso é sentimento, irmão. Fé não é expressada em sentimento. Eu estou sentindo que vai vir uma grande chuva. Depois que você leu a previsão do tempo. Isso é sentimento, não é fé. E também não é sentido. E nem é sentido natural seu, que você tem natural aí, os 5 sentidos natural seu, da visão, do olfato, do paladar, do tato, tal. Tem gente que acha que fé é isso, ele sente as coisas, tem uma fé. Não, fé, ela transcende a isso. Agora você precisa entender que a fé, ela é a palavra que nós expressamos. Então Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, Ele não está sujeito ao seu tempo, Ele não está sujeito ao seu modo, Ele não está sujeito ao que nós vivemos. Por quê? Porque Deus é Espírito. Então o nosso tempo, o nosso espaço não responde ao Senhor. Por quê? Porque Deus não responde aos padrões de homem. Amém? Os padrões que você tem de tempo aí, o seu cronos, tal, o seu sentimento, não tem nada a ver com Deus. O seu arrepio não tem nada a ver com Deus. Pode ser apenas um sentimento dos seus 5 sentidos. Não estou falando que você não possa sentir algo diferente, não é isso. Eu estou falando que para Deus Ele é diferente, porque Deus é Espírito. E como é que Deus comunica com a gente se Ele é Espírito? É aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Tem muito fundamento que você precisa construir comigo. Eu vou construir com você uma linha de raciocínio para me chegar no final. Eu não posso chegar no final aqui e dizer para você que você não vai entender no Espírito isso. Então, se Deus é Espírito, Ele habita em qual mundo? Não é no nosso mundo. Deus não habita no mundo natural. Irmão, nós precisamos entender isso. Deus não habita no mundo natural. Então, por isso que quando nós temos uma visão apostólica, uma visão de reino, nós passamos a ter uma ótica espiritual. Você não pode enxergar as coisas no mundo natural aqui e achar que Deus habita aqui. Você tem que olhar no mundo espiritual. Então tem coisas que estão acontecendo no mundo natural, que é o mundo espiritual que está agindo. Por exemplo, as trevas impedindo algo. Então você tem que ter esse discernimento e enxergar o mundo espiritual. Porque as trevas, ela vai usar o que? Alguém do mundo natural. Ela não consegue agir no mundo natural. Então nós precisamos entender que Deus habita no mundo espiritual. E é por isso que em João 4:24, o que diz? Que o Pai, o que? Procura
os verdadeiros adoradores que adoram em espírito. Por que o Pai procura quem adora em espírito e em verdade? Porque só no mundo espiritual você pode adorar o Pai. Você pode estar nesse culto aqui hoje, nós tivemos louvor abençoado, e você não adorar o Pai. Você está apenas sentindo. Olha aí, você pode estar apenas sentindo uma emoção do seu sentido e não estar adorando o Pai, porque eu adorando o Pai em espírito e em verdade. Você pode estar conectado na carne e não no espírito, e longe da verdade. Então, a verdade é Cristo, e nós não podemos viver no engano. Eu creio que você hoje, aqui nessa noite, você rompeu adorando em verdade e em espírito. Mas eu só estou fazendo essa demonstração para você que você pode vir a um culto e não adorar em espírito e em verdade, porque a adoração em espírito e verdade não é o louvor bonito que você louva, e nem o arrepiozinho que você sente na espinha. Sabe esse arrepiozinho? Não quer dizer nada, porque quando você adorar o Pai em espírito e em verdade, vai mudar tudo. Vai mudar tudo, não vai só sentir um arrepio. Esse arrepio que você sentir, você vai sentir toda hora. O temor que você vai ter toda hora. Vai mudar a sua vida. Você não vai ter controle da sua vida. Amém, irmão? Quem não quer ter controle da vida aqui, levanta a mão. Você está na igreja que é para perder o controle, irmão. Se você quer ter controle da sua vida ainda, eu dou conselho para você, não é essa casa aqui que você tem que ficar, não. Porque aqui todos nós queremos ficar descontrolados. Amém? Todos nós queremos ficar sob o controle de Deus. Eu não tenho controle da minha vida já faz 5 anos. Não tenho controle de nada, irmão. Alguns irmãos conhecem a minha vida. A minha vida virou dos avessos depois que eu conheci a verdade de Cristo. E eu não sei por que ainda algumas coisas o Senhor tem sustentado na minha vida. Porque você olha assim e fala assim, nossa Deus. Aí para quê? Porque antes era o pastor Kleber que sustentava. Hoje eu vejo Cristo sustentando. Amém? Porque você perde o controle. Porque é fácil você estar numa zona de conforto onde você tem o controle das coisas. Agora você viver na dependência dele, irmão, no começo é cruz mesmo, mas depois você acostuma. Mas é bom você saber que não é você, é Cristo fazendo. Amém? Então o Pai quer você no espírito e na verdade. Agora, se Deus é espírito, como que Ele comunica conosco, irmão? Então nós vamos ver na Bíblia e na palavra 3 incorporações de Deus. Deus incorporou. Se Ele é espírito, Ele precisou incorporar numa forma para poder falar. A primeira incorporação de Deus foi na palavra. Por isso que quando você abre João 1:14, João 1:14 diz o quê? Aquele que é a palavra tornou-se carne. Algumas versões dizem aquele que é o verbo tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é sobre as incorporações de Deus. Deus se incorporou. A primeira coisa que nós precisamos entender é isso. Deus precisou incorporar para poder falar com o homem. Porque você é espírito, mas você está num corpo de matéria. Nós temos o Espírito de Deus, mas o nosso corpo é matéria. Então Deus, Ele incorpora na onde? Na palavra. Por que? Pastor, mas por que Deus incorporou na palavra? Porque o Senhor é Espírito. E Ele incorporou simplesmente para que nós pudéssemos conhecê-lo e pudéssemos ter contato com Ele. Então é por isso que a palavra fala, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Uma versão, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Ou seja, em João é muito doido essas coisas, porque lá no princípio João fala o que? Lá no começo o Senhor, Ele incorpora na palavra. Em João já fala assim, a palavra habitou entre nós. Então tem um processo de Deus aí que você precisa entender, construir comigo. Então Deus é Espírito e por isso Ele incorporou. E o que é incorporar, irmão? É adquirir um corpo, ou adquirir o corpo, né?
Então deixa eu só explicar para você entender o que é incorporar. Se o homem, eu e você, perder o nosso corpo, vamos supor que eu estou andando e eu perdi meu corpo, aí sai meu espírito andando, eu consigo falar com o Tiago? Eu consigo falar com o João? Ou com o Júlio? Consigo? Não. Por quê? Porque eu preciso do meu espírito incorporado no meu corpo. Vocês estão entendendo? Então isso é incorporar. Por quê? Eu não consigo falar. Então se o homem perder o corpo, ele não consegue comunicar com esse mundo. Por isso que a palavra fala em Hebreus que o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não tem esse negócio de vai e volta, irmão. Tem um pessoal aí que quer que nem ioiô, vai e volta. Vai e volta. Se você não foi bonzinho, aí você volta como um cavalo. Se você foi ruimzinho, você volta como um cachorro. Aí depois você redime, aí volta como um ser humano. Tem um povo aí que fala umas doiduras dessa aí. Os caras discípulos de Alain aí. Os discípulos do Alain. O Júlio foi. Então, assim, não tem cabimento, né? Então não existe isso. E até para esse, e é tão louco, até para esse espírito que o pessoal diz que é espírito, falar com alguém, ele precisa de um corpo. Ele precisa incorporar, né? Então, se o homem perde o corpo, ele não é capaz de se comunicar. Então nós só conseguimos comunicar com as coisas terrenas porque nós temos o nosso corpo, amém? Nós somos gerados em Deus no Espírito, certo? O meu Espírito é gerado em Deus, o teu Espírito é gerado em Deus. Se nós vivemos em Espírito, nós só conseguimos falar com Deus, nós não conseguimos falar com ninguém. Mas, vou deixar mais claro para vocês. Por exemplo, e o pastor, o que tem que ver a palavra? Então a palavra, o Alexandre está com um pensamento aqui. Tem como eu saber o pensamento dele? Como que eu sei o pensamento do Alexandre? Quando o Alexandre fala para mim. Então quando ele está falando, a palavra dele está tomando corpo. Entendeu? Quando ele fala o pensamento dele está incorporando, aí eu estou tendo forma. Opa, é isso. Então, vai entendendo aí. Eu só consigo saber o que o Alexandre pensa a partir do momento que o Alexandre fala. Porque quando ele fala, as suas palavras se tornam um veículo que eu possa entender o pensamento. Ela se incorpora naquela forma e eu entendo, né? Então a palavra é a incorporação do pensamento. A palavra que você fala, ela é a incorporação do seu pensamento. Quando você está assustado, misericórdia, eu sei que você está com medo, porque a palavra que você fala incorporou o pensamento do medo. Quando você xinga, eu sei o seu pensamento, porque a palavra incorporou o pensamento seu. E assim vai, está com ódio, com alegria, o que seja. Por isso que a palavra nos ensina o que? O que fala a boca, foi o que está cheio, porque a palavra incorpora aquilo que está no coração. Bom, nós não somos perfeitos, nós vacilamos. Mas na hora que você vacila, já tá, meu Deus, realmente, você está precisando morrer naquilo. Quando você fala alguma coisa torpe na boca, é um significado que você não morreu naquela área. Você consegue compreender? Por quê? Porque você está incorporando aquilo que você tem no coração, aquilo que você pensa. Então a palavra é o corpo do pensamento. Então, por onde o seu pensamento incorpora? Assim como o homem, nós precisamos incorporar num corpo, né? Para poder comunicar com o mundo. A palavra é o corpo do pensamento. Então todo pensamento, ele só tem um corpo quando fala. Por isso que seja o homem tardio em falar. Por quê? Porque se você não está legal, vai para o Senhor. Se os teus pensamentos estão azedos, irmão, se os teus pensamentos são de morte, se os teus pensamentos são de rebeldia, são de divisão, são de problemas, de não submeter, de não confiar no próximo, não fala. Você consegue compreender? Porque senão você vai incorporar o seu pensamento. Se o teu pensamento ele está ancorado na alma, cheio de problemas, você não tem que falar, você tem que falar com o Senhor. Porque o único que consegue entender os seus pensamentos e não permitir que tome forma é Cristo. Porque se você o diabo não sabe o teu pensamento, mas quando você fala, você incorpora e ele toma forma nisso aí. Ele sabe o que você fala.
E Ele vai trabalhar naquilo que você declarou. Entendeu? Então há poder em suas palavras. Então a palavra é o corpo do pensamento. Amém? Então por que nós estamos falando sobre a palavra? Porque nós estamos falando sobre o poder das palavras. E as 3 incorporações de Deus. Vamos voltar aqui para as 3 incorporações de Deus. Primeiro, Deus é Espírito e Ele se incorporou na palavra. Lá no Gênesis 1:3, o Senhor diz o que? Haja luz. E o que aconteceu? E hagiu luz, irmão. E houve luz. Ele falou assim: haja luz e houve luz. Então quando o Senhor falou, Ele incorporou na palavra. Aí você fala: pastor, mas Ele fez o sol. Não, irmão, o sol só foi criado no 4º dia da criação. Lê a Bíblia que você vai entender. O Senhor falou: haja luz e houve luz. E da onde houve essa luz? Da onde houve essa luz? Da palavra do Senhor. Então Ele incorporou na palavra. Você vai estudando no versículo 13, você vai ver que o sol foi criado no 4º dia, e o Senhor falou: e o sol governa o dia, e a lua governa, e as estrelas governam a noite, regulem a noite, tal. O sol, um astro maior para o dia e um astro menor para a noite. Mas o Senhor falou o quê? Haja luz e houve luz. Então Deus, sendo Espírito, a primeira incorporação dele foi na palavra, que é o que João chama de palavra ou verbo. Isso bem antes de ele encarnar em Cristo, encarnar em Jesus. Então a palavra de Deus é a palavra. E quando eu falo a palavra de Deus, a palavra de Deus mesmo, aquilo que Deus fala. Do hebraico, essa palavra significa dabar. O que é dabar? Dabar significa palavra que sai da boca de Deus e se torna exatamente igual à coisa que Ele declarou. Então dabar, no significado lá em hebraico, fala que essa palavra aí, quando o Senhor haja luz, quando o Senhor fala haja luz, a palavra do Senhor se transforma em luz. Então é por isso que nós temos que entender isso. Então lá no princípio o Senhor, Ele incorporou na palavra, haja luz e houve luz. Ele só não disse haja luz e a luz cresce, não. A palavra dele se tornou luz. Amém? A palavra do Senhor se tornou luz. Por quê, querido? Porque a palavra de Deus é como Ele é eterna, é invariável, ela é viva, eficaz e poderosa. Então, antes de nós termos os escritos, nós já tínhamos a palavra. Antes de nós termos as escrituras, nós já temos a palavra. Então é preciso entender isso. Que em Isaías 55, ele fala um pouco sobre isso no versículo 10, o que ele diz? Assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir sementes ao semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. O Senhor falando: ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e atingirá o propósito para qual eu enviei. A palavra do Senhor. Nenhuma palavra que sai da boca do Senhor é vazia. Ela vai, produz, volta para Ele e atinge o desejo da qual Ele declarou que ela fosse, ou o propósito. Então quando Ele falou haja luz, qual era o propósito? Iluminar. Quando você ilumina a terra, qual foi a primeira coisa que o Senhor viu? Você iluminou, o que você consegue ver? A bagunça. Entra no seu quarto escuro lá, você deixa um quarto 6 meses bagunçado. Aí você entra à noite lá, como que você vai saber que o quarto está bom ou não? Acende a luz. Depois que você acendeu a luz, você vê a meia para lá, a teia de aranha para lá, rato comendo ali, barata, sujeira e tal. Então, tem muita gente que acha que só porque teve a luz, já conhece o reino. Não, irmão. Primeiro vem a luz, para você organizar a casa. Quando a luz vem, irmão, tudo aquilo que estava escondido na religiosidade, a sua casa bagunçada, a sua falta de sacerdócio, aquela vida de crente que você tinha que um mês forte e 3 fraco, aquela vida que você ia para a igreja e 3 meses estava em lua de mel com o pastor, com os líderes, com os irmãos, depois 3 meses estava falando mal, tudo isso era trevas. Quando você vem para o reino, acendeu a luz.
Aí acendeu a luz e falou: meu Deus, agora o negócio é outro. Mas que bagunça que está. Isso mesmo, irmão, perfeito. E agora o que nós estamos fazendo? Através de Cristo, nós estamos organizando a bagunça que nós mesmos geramos. Alguns levam mais tempo, outros menos tempo. Aqueles que vieram direto, sem nenhuma contaminação de religiosidade, ele vai mais rápido. Agora aqueles que têm resquícios de religiosidade do passado, que foi muito contaminado, igual a minha vida assim, vai levar mais tempo. Mas se teve jeito para mim, irmão, tem jeito para você. E olha que o negócio era feio. Amém? Só que você fica assustado mesmo. A hora que a luz está tudo ali, começa a mostrar toda a bagunça. Meu Deus. Amém? Vamos voltar aqui. Então, quando Deus disse: haja luz, essa palavra dita se tornou a luz, né? E aí a gente começa a entender por que ela se tornou luz. A Bíblia, irmão, ela é a escritura que ela explica ela mesma. Você vai entender, aí você vai lendo, você vai ver, poxa, só no versículo 14, que fala que o Senhor criou o sol, criou a lua, criou as estrelas, e no primeiro dia já tinha luz. Amém? Então a luz não provém do sol, a luz provém dele. O sol só governa o dia, não é isso? E a lua regula a noite, a lua e os luminares. Versículo 11 de Hebreus, aliás, Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, pela fé, você entende que todo o universo... O que é o universo, irmão? O universo é tudo, é além da terra. Tudo foi criado pela palavra de Deus. Amém? Salmo 33 diz que mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, e pelo sopro da sua boca foram feitos o resto aí, os corpos celestes. Salmo 33 e 9 diz: pois ele falou e tudo se fez. Ele falou e tudo se fez. Ou seja, tudo que o Senhor falou aconteceu, tornou-se forma. Amém? E ele ordenou e tudo surgiu. Amém? Então a primeira incorporação de Deus foi na palavra: que haja luz, e houve luz, e foi criando. Qual foi a segunda corporação de Deus? Essa aí você vai falar. A segunda incorporação de Deus é que Deus se incorporou no Filho. Amém? Se Gênesis Deus se incorpora na palavra, agora aqui ele se incorpora no Filho. Então em Gênesis ele é a palavra, agora a partir de Cristo ele é a palavra que incorpora no Filho. Você consegue entender o processo aí? Lá em Gênesis ele incorpora na palavra, e a partir de Cristo ele incorpora a palavra, incorpora no Filho. E é uma loucura, porque a palavra se incorpora numa pessoa como nós. Jesus era homem. Amém? Ele veio nascido de uma mulher, é um homem. Então a palavra do Senhor incorpora em Jesus, seu Filho, um homem como nós. Que loucura, né? Isso só pode ser um pai de amor para fazer um negócio desse. Não tem outra explicação. E aí aqui você consegue entender o que nós lemos no começo. Por quê? Porque e o verbo? Que verbo é esse? A palavra se fez carne. Então a palavra que estava incorporada à palavra se tornou carne, e ela habitou entre nós. Habitou de que forma? Cheia de graça, de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, a palavra habitou em Jesus, cheio de graça, sabedoria e de verdade. E nós vimos o que? A glória do Pai em Jesus. Era por isso que os religiosos não conseguiam entender de onde que via tanta graça, de onde que via tanto conhecimento, de onde que via tanta apoteose. Aí os caras falam assim: ué, mas isso aí não é o filho do Zé? Não é o filho da Maria, o filho do Zé, o carpinteiro lá? Como que esse cara pode estar falando desse jeito? Porque, cara, é tremendo. Nós vamos chegar, eu não vou adiantar não, vou explicar para vocês aqui. Então é interessante a gente entender isso, querido. João 1,18 diz o quê? Que ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse
o deu a conhecer. Então ninguém viu Deus, mas Jesus, o Filho unigênito, o Deus unigênito, nos fez conhecer o Pai. Porque era a palavra incorporada no homem. Agora, olha comigo o que diz na sua Bíblia em João 1,14. Diz que o verbo, a palavra, se fez carne. Não diz que Deus se fez carne. Você consegue compreender? Lá no começo diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra e disse: haja luz. Então ele incorpora na palavra. Aqui em João 1,14 ele fala o quê? Que a palavra, que o verbo se fez carne. Então, ou seja, a palavra ela mudou para Cristo. Amém? Então, se você vai entender isso. Mas por que a palavra se tornou carne? Porque a palavra é a incorporação de Deus. Amém? Está entendendo aí? Se você tiver com dúvida, irmão, levanta a mão aí e pergunta. É noite de fundamento, para você aprender. Então no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus não era um líder, querido, querendo mudar a terra. Entenda isso. Tem muita gente que trata Jesus como um grande líder. Até dá para usar. Eu já li vários livros de liderança que usam Jesus como um exemplo de líder. Mas Jesus não era um líder querendo mudar a terra. Jesus, ele não era um líder buscando uma verdade como muitos outros líderes tiveram. Apareceu grandes homens na história, Maomé, certo? Apareceu aí Confúcio, Lao e etc, procurando uma verdade. Jesus não era um líder procurando a verdade. Por que Jesus não era um líder procurando a verdade? Porque ele era a palavra. E se ele era a palavra, ele era a verdade. Jesus não veio procurar a verdade, ele veio manifestar a verdade. É diferente. Então Jesus ele veio manifestar a verdade porque ele era a palavra encarnada, ele é o verbo encarnado. Jesus, ele é a realidade, irmão. Jesus, ele é o recriador. Ele não veio fazer uma manutenção, ele veio recriar o espírito do homem que estava caído, estava apagado. Jesus é a luz do mundo. E Jesus é o conhecedor de tudo. Jesus não veio estudar. Vou estudar para encontrar uma verdade. Não, ele já era conhecedor. Jesus não veio estudar o Pai, ele já conhecia o Pai. Quem consegue compreender isso? Jesus não veio aqui para se tornar igual aos religiosos. Vamos ler as Escrituras. Não, ele já conhecia as Escrituras. Além da Escritura, ele conhecia o Pai. Amém? Então entenda isso no Espírito para você poder ter continuidade nesse fundamento. Abra sua Bíblia comigo, João, capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 63. E aqui nós vamos falar algumas coisas. Amém? Já que nós estamos falando que Jesus era a palavra encarnada, né? Então, olha que coisa doida. Deus se incorpora na palavra e depois a palavra se incorpora no Filho. Amém? Xerecandarabastou corianda lamarabás. João 6. Oie canderebastou corianda lamas. Versículo 63. O Espírito dá a vida, a carne não produz nada para que se aproveite. Então diz assim: o Espírito dá vida, certo? A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Jesus falando, o Espírito dá vida e a carne nada produz para que se aproveite. Mas as palavras que eu estou dizendo a vocês são Espírito e vida. Amém? Vamos ler aqui. Contudo, há algum de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu:
É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe isso seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Amém? Agora, o que eu quero falar para você? Quando nós conhecemos a palavra, nós conhecemos Deus. Por que João teve essa revelação? Não tem para onde a gente ir, Jesus. Embora o discurso estava duro e as pessoas estavam indo embora, e Jesus perguntou para eles: vocês vão embora também? João disse: Senhor, para onde nós vamos? O Senhor acabou de falar para nós que as palavras que o Senhor fala é a palavra de vida e espírito. Então para onde nós vamos se só o Senhor tem vida eterna? Só suas palavras são de vida eterna. Então, quando você conhece a palavra de Deus, quando você conhece a palavra, irmão, e quando eu falo conhecer a palavra, não estou falando de você de conhecer a Bíblia, porque você pode conhecer a Bíblia inteira e não conhecer a palavra de Deus. Pastor, o senhor está falando heresia. Calma, irmão, eu vou explicar para você. Eu não estou mandando você jogar a Bíblia fora, não. Tem gente que entende as coisas que a gente fala tudo errado aqui, né? Tem alguns irmãos que estão falando que a gente não crê na vinda do Messias, que não entende as coisas. Ah, irmão, tá bom, se você acha que é isso. Irmão, e deu um problema isso aí, porque estão falando para todo mundo aí, né? Por quê? A pessoa não entende o que a gente fala, né? Não entende, não para pensar, não tira dúvida e sai falando bobeira. Não estou falando para você jogar a Bíblia fora. Eu estou falando que não adianta você conhecer a letra da Bíblia sem conhecer a palavra que ela carrega. Está entendendo? É isso. Então, quando você conhece a palavra, você conhece Deus. Amém? Então vamos lá, João 5,39. Vou explicar para vocês isso que eu acabei de falar para vocês. Está parecendo a escola aqui está parecendo a ela aqui. João 5,39. Isso aqui foi uma loucura, irmão. Olha aqui que diz aí: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Jesus confrontando os fariseus. O fariseu estudava as Escrituras adoidado. E Jesus falou assim: ei, seus doidos, vocês estudam a Escritura pensando que vão achar nela a vida eterna? Olha o que Jesus fala para os caras, irmão. Aí ele responde: e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome do Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceita a glória um dos outros, mas não procuram a glória que vem de Deus, do Deus único? Amém? Então o que o Senhor estava falando para os fariseus aqui? Meus filhos, vocês estudam a Escritura que nem maluco, que nem doido, achando que vai encontrar a vida eterna aí. A vida eterna não está aí, a vida eterna sou eu. Era isso que o Senhor estava falando para eles. Não adianta você estudar 100 anos da Bíblia achando que vai achar a vida eterna na Bíblia. Se você não tiver a lente para encontrar Cristo aqui, irmão, você não vai encontrar a vida eterna. Pastor, o senhor confundiu minha cabeça? Não, vou explicar, né? Então Jesus confrontou os fariseus. Por que o Senhor confrontou? Ele falou assim: as Escrituras, elas testemunham a respeito de mim. Só que eles queriam encontrar a vida eterna na letra. A letra, ela só testemunha a respeito de Cristo. Toda a Bíblia testemunha a respeito de Cristo. E eles não tinham o Novo Testamento ainda, era só o Antigo Testamento. Então todo o Antigo Testamento, ele testemunha a respeito de Cristo. Mas não tem vida eterna na letra, é um livro, irmão. Se você não conseguir encontrar o testemunho de Cristo e crer, e abrir a sua boca, e declarar, e confessar que Ele é o seu Senhor, você não tem vida eterna.
Então o Senhor estava falando para amigos, vocês estudam e pensam que vão encontrar a vida eterna aí, mas não vão encontrar a vida eterna, porque a vida eterna sou eu. Vocês trocaram a busca por Cristo, a busca pela vida eterna, a busca pela vida de Jesus, a busca por Jesus por uma letra morta. Irmão, e é isso que nós fazemos na nossa religiosidade. Posso falar para você como que você faz? Nossa, hoje é meu dia de pregar, eu tenho que pregar. Meu Deus do céu, abre a Bíblia. Isso aqui é legal. Acabou, irmão, letra morta. Você está achando que está buscando a vida eterna e você está aumentando a ignorância. Porque se não tiver nada que você leu aqui, que o Espírito do Senhor revelou a você, para que você transmita com vida de Deus para a igreja, esquece, irmão. Vai ser letra morta. Vocês estão conseguindo compreender? E os nossos púlpitos estão cheios disso. Nós trocamos a palavra da prosperidade, lembra aquela teologia da prosperidade? Pelo coaching gospel. Agora está cheio de coaching na igreja. Os caras aprendem aí, formam coaching aí, se formam pastores e dá aula para meia dúzia de pastor, forma o pessoal para ser coaching. Irmão, quer fazer coaching? Vai para a universidade. Na igreja ainda se prega Cristo. Na igreja ainda Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja. Então nós temos que entender isso. Senão nós vamos ficar que nem esses fariseus. E aí o que eles fizeram? Eles ficavam na letra morta. O que eles faziam? Padronizavam doutrinas. Que eles liam a letra sem entender o Espírito e ficavam padronizando. Isso pode, isso não pode, isso assim, isso é assado. Meu Senhor, pelo amor de Deus, as Escrituras já dão testemunho de mim, cara. Elas já me anunciam, elas já me anunciavam. E agora eu vim e vocês não querem vir a mim? Foi isso que o Senhor falou para eles. As Escrituras sempre anunciaram que eu vinha, e agora eu vim e vocês não me querem. Vocês não querem obter a vida que eu sou a vida, vocês não querem, e continuam estudando. Irmão, se nós estudarmos a Bíblia e não conhecermos Cristo, não serve para nada, irmão. Você estudar a Bíblia, você fazer plano de leitura. Ah, pastor, não pode fazer. Não, você deve fazer plano de leitura, mas não pode ser apenas para cumprir uma tabela. Tem que ser para encontrar Cristo aqui. Amém? Por quê? Porque Cristo é a vida. Imagina assim, ó, você tem uma laranja. Você, com um calor desse, você quer chupar uma laranja geladinha. O que você faz para chupar uma laranja? Você descasca ela, certo? E depois que você descasca, o que você faz? Você olha para ela só? Você chupa. Então a Bíblia é a laranja. Cristo está lá dentro, mas você precisa descascar. Você está entendendo? Você precisa descascar. E você precisa desfrutar. Você só vai desfrutar da laranja se você descascar e chupar, ou fazer um suco. Tem muita gente olhando para a laranja e falando assim: ó, essa laranja aqui é uma laranja pera. Vou falar das qualidades dessa laranja. Essa laranja, ela dá na região de Campinas. E começa a falar isso no púlpito. Ó, a casca dela, pela rugosidade, ela foi plantada no mês tal. Pela acidez dela. E começa. Isso é palavras de letra. Ele padroniza, mas não passa a vida. Ele vem num púlpito e ele consegue falar todas as características da laranja. Ele consegue falar até em que árvore essa laranja nasceu, mas ele não consegue fazer a igreja desfrutar do que está dentro da laranja. Você consegue compreender? Então, irmão, tem muita gente lendo a Bíblia assim. Tem muita gente estudando a Bíblia assim. Foi isso que Cristo, vocês estão estudando a Escritura e não conseguem saber que eu sou o enviado. Vocês estão estudando a Escritura e não conseguem saber que aquilo que ela testemunhava, que eu ia vir, sou eu. Aquilo que a Escritura falou que eu seria a vida eterna, e vocês não conseguem desfrutar da vida eterna. E tem gente, irmão, que tem um saco de laranja, olha para todas elas, quando abre a boca, você até acha legal, você fala assim: nossa, esse cara é um PhD em laranja. Esse cara é um PhD na laranja.
Ele falou cada coisa da laranja que eu não sabia. Mas você não conseguiu tomar o suco da laranja. Você não conseguiu sentir nem o cheiro da laranja. Você não conseguiu nem desfrutar da laranja. Tem que ter a ver laranja, né? Mas tudo bem, deu para explicar. Então, querido, não adianta. Tem gente que fica olhando para a Bíblia ali e fica assim, ó. Cara, a Bíblia é só a porta para você encontrar Cristo. Se você não abrir a porta e entrar nessa porta, querido, você vai ficar olhando. Essa porta é bonita, ela tem batente, tem maçaneta, tem não sei o que. Depois que eu entendi isso, irmão, eu abandonei minhas Bíblias de estudo. Pagava caro, agora eu só ando com Bíblia de 15 conto. Por quê? Porque o que importa é o que o Senhor vai me revelar, não o que algum homem escreveu. Nossa, irmão, tá tudo lá encostado as minhas Bíblias nas coleções. Só ando com Bíblia de 10, 15 contos. Por quê? Porque não tem estudo nenhum, não vai te levar a lugar nenhum. É Cristo revelando a fonte. Nós precisamos entender isso. Amém? Ele é a vida, irmão. Está acabando aqui, daqui umas 2 horas não acaba aí. Amém? Então, olha que legal. Deus se incorporou na palavra, a palavra se incorporou em Jesus. E Jesus se incorporou em quê? Jesus não, Cristo se incorporou no quê? Ander, onde Cristo se incorporou? Você falou aí, alguém falou aí. Hã? Na igreja. Deus se incorpora na palavra, a palavra se incorpora em Jesus e Cristo se incorpora na igreja. Agora eu vou chegar. Você está lembrando que eu falei tudo? Então a terceira incorporação de Deus que nós vemos na palavra é o corpo de Cristo. Deus se incorpora no corpo de Cristo. E quem que é o corpo de Cristo? A igreja. Irmão, depois que você entende isso, acabou, irmão. Igreja não é esse nome, MEG. Esquece isso. Não é o nome Assembleia que tem aqui do lado, batismo. Não é, isso não é igreja. Igreja é o corpo de Cristo. A hora que você entende isso, irmão, você sai. Porque enquanto você não entende isso, você vai lutar pela sua denominação. Você vai ser um cara que quer crescer a sua denominação e não quer cooperar para o reino de Deus. Então quando você entende isso, você vai entender o que está escrito em Efésios 1. Efésios 1 e 22 diz o quê? Que Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Todas. E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Então o cabeça de todas as coisas para a igreja é Cristo. Todas as coisas estão debaixo do pé de Jesus, de Cristo. E o Senhor os designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Irmão, todas as coisas. Então Cristo é o cabeça de todas as coisas que acontecem na igreja. Não é todas. Ela não deixa. Tudo que acontece na igreja tem que vir da árvore da vida que é Cristo. Por isso, irmão, tem que parar com esse negócio. Vamos fazer festa, vamos fazer isso. Se não foi o cabeça que mandou fazer, não faça. Vai ser porcaria, é você fazendo. É Adão fazendo. E tudo que Adão faz, ele vai ter que se matar para fazer. Porque não traz vida nenhuma. Então, uma das coisas mais religiosas é a gente começar. Nós estamos fazendo a agenda desse ano 2019. Já oramos o mês de janeiro inteiro. Já fizemos semanas de primícia. E estamos ouvindo Deus para não fazer bobeira, irmão. Porque se a gente fizer alguma coisa que é nossa, vai dar trabalho. E não vai ter fruto nenhum. Irmão, eu cansei de viver a vida fazendo festa. E nunca vi as pessoas saírem mais filho de Deus na festa. Saía mais desviado. Entrava desviado e saía um pouco mais desviado. Por quê? Porque não entendia o propósito daquilo que estava sendo feito. Pastor, é errado fazer festa? Não, meu filho. Não é errado fazer festa. É errado fazer aquilo que Deus não pediu para você fazer. É errado é fazer aquilo que Cristo não pediu para fazer. Então assim, quase tudo que a igreja faz hoje em dia é errado. Para não dizer tudo, irmão. Para não dizer tudo que a igreja faz hoje em dia é errado. Porque não provém. Então, se Cristo é o cabeça, por que a gente monta? Tem uma coisa louca. Tem uma coisa louca na igreja que não dá para entender. Vem aqui, Alexandre. Vem aqui, Edson. Vem cá, Árvore.
Júlio, vem cá também. O Dair. O Júlio é a cabeça, tem cara de cabeça não é cabeção, né? Tem cara de cabeça. O Edson é a mão. O Árbio é o pé. O Alexandre é as pernas. Não, vou mudar, que eu já tenho o Árbio que é o pé e a pé. O Alexandre é o tronco. Amém? Mas o Odair é o braço. Não, vamos mudar. O Odair é os olhos. Ficou melhor. O cabeça está aqui. Só que você é o pé. O pé quer pegar essa carteira aqui, ó. O pé vai conseguir pegar a carteira? Então funciona assim. Cristo é o cabeça da igreja. Aí Cristo fala assim para a igreja: eu quero pegar esta palavra. Cadê a mão? Está ali a mão. A mão vai pegar a palavra? Não. O comando vai vir da cabeça para a mão, vai vir da cabeça para o corpo, vai vir da cabeça para os pés e vai vir da cabeça para os olhos. Primeiro nos olhos. Então quando ele fala, os olhos olham. Agora, o que está acontecendo com a igreja aí? Está abandonando a cabeça. Imagina o que está acontecendo. Aí os olhos vêem um negócio lá, ei, vou fazer aqui. Aí a mão, aí a mão quer fazer outra coisa. Se não estiver respondendo aqui, ó. Se não estiver respondendo ao cabeça, a igreja está débil mental. E é isso que está acontecendo com a igreja. Quantidade de festa que a gente faz. Quantidade de conferência que a gente pode sentar, obrigado. Quantidade de conferência que a gente faz, que não agrega nada, e não foi o Senhor que pediu. Não transforma a cidade, não muda vidas, e nós queremos continuar fazendo. E nós esquecemos que a igreja é a incorporação de Cristo. Então Cristo está incorporado em cada um de nós. Amém? Então se a igreja é o corpo de Cristo, ela é o quê? A plenitude daquele que enche todas as coisas, que é o que está dizendo em Efésios aqui. Em toda e qualquer circunstância, a igreja tem que manifestar Cristo. Então a igreja é o corpo de Cristo. Se ela é o corpo de Cristo, ela é destinada a expressá-lo e manifestá-lo no mundo. Então Cristo está incorporado na igreja. Então é um destino da igreja expressar e manifestar Cristo. Então uma igreja que não expressa Cristo, que não manifesta Cristo, que não leva as pessoas à estatura de Cristo, tem algum problema. Se não responde a cabeça, quando nasce, o que acontece? Já viu aquelas crianças que têm problema de retardo mental? Que ela nasce, mas aí a cabeça dela fica como de criança. Ela não responde mais, ela cria idade, vai criando idade, 20 anos, 30 anos na cabeça de 1 ano. É isso que acontece com uma igreja que não quer ouvir Cristo. E se nós somos o corpo de Cristo, nós temos que ouvir, não tem outro caminho, nós temos que estar por Ele. Então se você entender isso, você vai entender que Cristo está nas palavras que nós confessamos. Qual foi a passagem que nós lemos aqui? Romanos 10. Nós cremos e por isso, e a palavra que nós confessamos nos dá o quê? Salvação. Então, Cristo está nas palavras que você confessa, irmão. Amém? E eu quero gastar um tempinho com você aqui, porque todo este fundamento que eu te dei, sobre a palavra, de que Deus tem incorporado na palavra, depois a palavra tem incorporado em Cristo, ou o verbo se encarnou, e Cristo se incorporou na igreja, que é o seu corpo.
Quando você confessa a palavra de Cristo diante de uma determinada situação, você está trazendo Cristo para aquela situação. Você consegue compreender isso? Há poder nas suas palavras. Quando você abre a sua boca, você está trazendo Cristo para aquela situação. Eu não sei o que você pode ter, que você pode estar passando com essa situação. Quando você abre a sua boca e fala assim, em nome de Jesus, eu declaro, você está trazendo Cristo para aquela situação. Porque Cristo habita dentro de você, nós somos a igreja. Então eu quero que você entenda que há poder nas suas palavras. Nada que você fala é inocente. Nada que você fala é inocente, irmão. Quando você fala assim, ó, ninguém vai tocar aqui, não é você falando, é Cristo falando. Então tem que ter responsabilidade naquilo que você fala, porque há poder nas suas palavras. E da mesma forma que Cristo vem para aquela situação, a sua palavra é o veículo que traz Cristo. Ó, entenda isso. Lembra que nós falamos lá que o pensamento do Alexandre, o veículo do pensamento dele só se torna quando ele fala? Então quando você fala, é o veículo que traz Cristo para a situação. Quando você declara a sua boca, é o veículo que está trazendo Cristo. Por isso que eu gosto dos profetas. Porque quando os profetas são malucos, eles começam a falar uns negócios e já era, irmão. A partir do momento que eles falaram, trouxe Cristo para dentro do ambiente. A partir do momento que nós falamos, que nós submetíamos ao Senhor, o nosso coração já era. O Senhor veio para a situação, colocou essas crianças na nossa mão e não tem jeito mais, porque foi uma palavra que nós falamos, Pai, nós nos sujeitamos à palavra que o Senhor nos deu de edificar uma próxima geração. Sujeitou, trouxe Cristo, o Senhor está aqui, as crianças. E sabe uma coisa? Vai vir mais crianças para nós cuidarmos. E às vezes você está orando, o Senhor manda bastante empresário para a igreja. Não, Deus vai mandar um monte de criança. Vai mandar um monte de gente que não dá dízimo, que não vai nada, criança. E nós vamos cuidá-las, porque nós estamos numa palavra de Cristo. E essas crianças edificarão essa cidade. A partir do momento que você entende, quando você traz, se Cristo, Ele está incorporado na igreja, a tua palavra está escrita para a situação, irmão. Cara, eu não sei o que você está enfrentando, se é desemprego, se é problema. Não, eu não tenho mais nem medo de nada, porque hoje eu vejo Cristo em todas as minhas situações. Eu sou um cara, irmão, eu sou um milagre. Sou um milagre, ninguém entende nada mais na minha vida. Porque você traz Cristo para a sua situação. Quem você tem trazido? Se a tua palavra é o veículo que traz Cristo para a situação, ela também pode ser o veículo que traz as trevas para a situação. Da mesma forma que você traz Cristo para a situação, você pode trazer as trevas também. Porque se você é uma pessoa que quando está numa situação é pessimista, é incrédulo, você está sendo usado, ou esse pessimismo, essa incredulidade, essa reclamação, esse palavrão que você fala. Já viu, tem pessoas que não conseguem agradecer por nada, está passando problema, já vira encapetado, irmão, já vira desviado. A palavra do Senhor, Cristo é a paz que excede todo entendimento. Se nós carregamos Cristo em nós, a nossa palavra tem que ser aquela palavra que vai trazer Ele para a situação, não uma palavra que vai trazer as trevas. E aí, se você murmura, lembra lá da palavra destruidora que nós falamos na semana passada? Se você murmura, se você xinga, fala palavrão, em vez de você ver o irmão lá e você já mete o pau no irmão, cara, já era, você trouxe as trevas para a situação. E quem não está em mim, está em trevas. Então nós precisamos entender, querido, que a nossa palavra tem poder. E você precisa tomar posse desse entendimento.
Cara, você não tem que ficar preso. O que as trevas quer que você faça é que você seja um pessimista. As trevas desejam que você não seja grato. Porque se você não é grato, se você é um pessimista, se você é um murmurador, você está trazendo ela para dentro da sua situação. Então as trevas vai sempre trabalhar para que você nunca seja agradecido. Agora, se você é um cara que entende, lembra que eu falei que o importante é entender, porque quem entende desfruta. Irmão, eu nunca vivi um período da minha vida que eu sofri tanto desprezo como eu tenho sofrido nos últimos 3 anos. Mas eu tenho desfrutado disso, irmão. Tenho desfrutado disso. Porque eu sei que foi o mesmo que o meu mestre teve. Enquanto eu vivia uma vida toda errada, vou ser sério para vocês, tudo errado, mas tinha uma aparência bonitinha, eu era o cara mais... Quando eu decidi morrer para Cristo, viver a verdade, eu me tornei o cara mais desprezado. E eu falo para você, você quer o reino de Deus? Quem quer o reino? Você vai ser desprezado, irmão. Desfrute disso. Eu não entendia nada disso. E às vezes quando eu fazia o discipulado lá com o Luiz Germino só mandava um kkk assim, né? Bem-vindo ao reino, né? Hoje às vezes eu converso com meu pai dá risada. Desfruta, a única coisa que você tem que fazer é desfrutar. Por quê, querido? Porque o que você carrega não tem comunhão com as trevas, e as trevas vai te desprezar. Isso é claro. As trevas vão te desprezar. Lugares que você era bem aceito, você não vai ser mais aceito. Por quê? Porque você não carrega a mesma palavra. Posso falar uma coisa que você tinha de anos, vão se desfazer. E não vai ser você que vai se fazer, elas vão embora. Porque o que você carrega não é o que eles carregam. E o que você tem que fazer? Amá-los. Amá-los. Mas a tua palavra tem poder. A tua palavra tem poder. Abra comigo 1 Timóteo 6 aí, versículo 12. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Você fez a confissão, não fez? Se batizou, fez a confissão. Então combata o bom combate. Essa é a palavra que eu falo para você. Nenhuma situação é para te deixar para baixo, irmão. Tem situações que você está enfrentando que não é nem o capeta que está trazendo. E eu digo para você que 99,9% não é o capeta. É Deus permitindo você conhecer Cristo. É Deus permitindo você morrer para que você conheça Ele. Então é o seguinte, eu vou trazer os profetas, que os profetas são mais doidos. Há poder nas suas palavras. Quem crê nisso? Fica de pé. Nós vamos trazer os profetas e você vai vir aqui na frente hoje e você vai declarar, os profetas vão declarar. Porque há poder nas suas palavras. Você vai trazer Cristo para a tua situação. E não precisa de campanha não, irmão, para você fazer isso. A tua palavra, Cristo está em você. Nossa, eu vou fazer uma campanha de 7 semanas. Não precisa. Não precisa. Porque você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Você já é herdeiro do Senhor em todas as coisas. Então, querido, cada coisa que nós passamos aqui, eu quero que você venha, cara. Eu não sei o que você está passando aí. Você vai trazer Cristo, vai declarar. Se você murmurou, não tem importância. O Senhor vai te perdoar do que você murmurou. Mas fala para Ele agora que, Senhor, eu te trago para essa situação. Eu te trago para essa situação porque as minhas palavras são poderosas. E agora, Senhor, se eu te trago para a situação, eu mergulho num rio de contentamento, num rio de gratidão e num rio de confiança. Porque eu combati, estou combatendo o bom combate, estou crendo. Eu não vou dar legalidade para que as trevas usem a minha boca, que as trevas usem a minha palavra para entrar na situação que eu vivo.
Eu só vou manifestar agora Cristo. Eu dou a legalidade para que Cristo, através da minha boca, eu libero decretos celestiais. Eu libero decretos de vida. Eu libero decretos de alegria. Eu libero os decretos, ó Pai, de desejo, de fome por Ti. E eu gostaria de te provocar a liberar isso. Eu gostaria de te provocar hoje nessa noite. Eu gostaria de provocar você a manifestar o Cristo que está incorporado em você, o Cristo que você carrega. Eu gostaria que você manifestasse com ousadia, querido. Que você declarasse isso com ousadia nessa noite. Agora é o tempo de você fazer as coisas. Agora é o tempo de você agradecer, de você declarar, de você trazer Cristo para a sua situação. Agora é o tempo de você declarar, querido. Hoje é o tempo de você declarar. E você tem a oportunidade hoje aqui de fazer isso como um ato profético para a tua vida. De abrir a sua boca e declarar. Nem sobre o que podemos fazer.